E aí pessoal, beleza? Eros Gabriel aqui de novo no meu canal homônimo, como eu disse no outro vídeo. E dessa vez o cenário aqui já tá um pouquinho melhor, né? Olha ali, ó, o lourinho dançando, tá da hora. Nesse vídeo aqui eu vou trazer de volta o tema de Value Objects, porque no outro vídeo eu acho que eu fui muito direto. Então nesse eu quero trazer uns exemplos que eu fui pensando, né? Fiz o vídeo, soltei e fiquei pensando, pô, não tá tão explicado. Mas dessa vez eu vou tentar explicar de uma forma melhor, né? Não vai ter código nesse vídeo não. E no último vídeo o que a gente aprendeu, né? Nós introduzimos ali os conceitos de VO, entendemos ali o que são, para que serve, criamos também abstrações para implementar os VOs, sei que já dentro do código, né? Criamos ali as abstrações do Value Object e também do String Value Object. O Value Object que recebe um tipo genérico, né? Para representar o tipo primitivo que ele está encapsulando. Criamos um objeto e-mail também, que vai servir ali para toda a validação de e-mail que a gente tem dentro do nosso sistema. E criamos uns testes também com JUnit para validar que esse cara vai funcionar, né? Testes são importantes, não esqueça. No último vídeo a gente passou por cima desse conceito de Value Object, né? Passamos ali a entender para que serve, o que ele faz, que ele é um objeto de negócio, que ele tem que encapsular as próprias regras, que ele tem que validar a si mesmo, mas eu acabei deixando passar pontos importantes. Value Objects não são só objetos únicos, eles também podem ser conjunto de dados que representam uma unidade de negócio. Por exemplo, o endereço é uma unidade de negócio. Você mora em um lugar só, por exemplo. Apesar de existir vários outros tipos de endereço, né? Tipo endereço comercial, endereço fiscal, etc. O endereço é uma coisa só. Ele é um conjunto de dados que representam apenas uma coisa. Ele tem um CEP, ele tem uma rua, ele tem um número, um complemento muitas vezes. Então o endereço ele é uma coisa só, um agregado de coisas ali, né? É um conjunto de dados que representa apenas uma coisa. Isso também é um VO. Porém, você não troca de casa mantendo o mesmo endereço. Se você trocou de casa, você tem outro endereço. Você não muda só o estado ou só o CEP, você está mudando o endereço completo. Então, qualquer alteração, por menor que pareça, significa que agora você tem um endereço novo. E esse raciocínio também vale para qualquer outro tipo de VO. Um CPF, se mudar um dígito, além de ter que validar os dígitos verificadores, é outro CPF, é outra pessoa. O dinheiro, se você trocar o valor, a moeda significa que é outra coisa. Dinheiro é um ponto importante também, porque dinheiro não é só o valor numérico, né? O dinheiro tem um tipo de moeda. O e-mail, que foi o exemplo do nosso último vídeo, se trocar o domínio ou o usuário, ele vai deixar de ser aquele e-mail, ele é um e-mail completamente diferente. Então, essa é a grande diferença de um VO, está na imutabilidade semântica. Isso significa que o VO não é apenas um conjunto de campos imutáveis, mas sim um conceito que só faz sentido ser tratado como um todo. Então, eu não posso ter um set street, um set zip code. Eu tenho que mudar completamente ele. Se eu troquei um elemento dentro do meu address, dentro do meu endereço, eu tenho que trocar ele inteiro. É outro objeto. Isso mesmo vale para CPF, mesmo vale para dinheiro, mesmo vale para e-mail. Agora a gente vai ver um pouquinho de exemplo de código, mas a gente não vai para o IntelliJ. Vou mostrar só alguns snippets aqui de código para exemplificar o que eu acabei de falar. Aqui temos um exemplo do address, né, que eu estava citando. Repare aqui que a gente tem um record chamado address. Eu coloquei como record para ficar mais fácil de explicar, para não ter que fazer os getters, para vocês entenderem o conceito. Repare que a gente tem uma string street, a gente tem um string number, a gente tem um string city. Temos um objeto state, porque estados deles são fixos, né? E temos um objeto zip code também, porque CEPs tem que saber se validar. Eles têm uma máscara própria. São dois objetos, dois VOs, um VO state e um VO zip code. Aqui dentro do nosso construtor, a gente está verificando se a street não é null, se ela não está vazia. Se for, a gente vai quebrar uma exceção aqui. De novo, é um exemplo. A city também é a mesma coisa, né? A city. Vamos ver outro exemplo também que eu deixei aqui, que é o de CPF. A gente deveria ter aqui um validate CPF para a gente validar os dígitos verificadores. Eu, obviamente, não vou implementar dentro de um exemplo, mas é basicamente isso. Ele tem um value, ele tem que saber se validar. E se eu trocar qualquer coisa, ele é um objeto novo. E é basicamente isso, um videozinho bem rápido, só para a gente aprofundar os conceitos dos Value Objects que eu acabei deixando de lado, foquei muito na parte prática e não expliquei o porquê exato de termos que utilizar eles. No próximo vídeo a gente vai entender o que são aggregates. Sim, nós vamos entender o que são aggregates, vamos entender o que são aggregate roots. Vamos entender esse conceito, né, que é do DDD lá, do livro da capa azul do Eric Evans, mas isso não vale só para DDD, isso é maturidade de código, maturidade de arquitetura até, eu diria,
E eu espero que eu consiga explicar de uma maneira didática e que você saia daqui sabendo e já utilizando os seus próprios Value Objects.